Esse é mais um episódio do nosso quadro Chave 2107, onde eu entro ao vivo aqui todas as quartas-feiras, às 21h07, trazendo algum tema específico com uma virada de chave para que você consiga estar aplicando na sua carreira. Então, a nossa chave 2107 de hoje vai ser sobre um assunto que está repercutindo bastante lá no meu direct, que eu já venho recebendo alguns comentários de vocês, que é justamente a timidez. A timidez que tem atrapalhado nas suas negociações, a timidez que tem atrapalhado no seu posicionamento enquanto engenheiro, enquanto engenheira. E aí, essa chave 2107 tem um gostinho diferente para mim. Confesso que esse é um tema que eu gosto bastante de falar e de abordar, por alguns motivos. O primeiro é porque isso é pouco abordado dentro do nosso cenário da engenharia, da arquitetura. E o segundo motivo é porque eu já vivenciei na pele o quanto a timidez pode, de fato, atrapalhar e, às vezes, paralisar a gente. Então, esses dois motivos me fizeram querer compartilhar cada vez mais isso com vocês, além de todos os relatos que eu recebi. E todo esse contexto surgiu de uma conversa que eu tive com uma colega minha esses dias. E aí isso me fez lembrar algumas coisas. Me fez lembrar, principalmente, uma história. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já tem gente aqui acenando para mim, ó. Essa live de timidez, se você é tímido, ok, você tá aqui, você tá no lugar certo. Mas faz o seguinte, vai nesse aviãozinho aí, ó, e manda essa live para 3 amigos seus que você considera que também são tímidos e que por isso estão deixando de pegar o dinheiro que está na mesa, estão deixando de ter resultado, estão deixando de viver bem da engenharia, está deixando, inclusive, de faturar aí no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Você não ouviu errado. E ao longo dessa nossa live, eu quero te ensinar, desse nosso quadro da chave 2107, te ensinar como é que você vai fazer para superar essa timidez. Então, olha só. Você já parou para pensar o porquê é que a gente sente isso? Por que é que a gente sente essa timidez, que a gente trava? E nesse primeiro momento você pode estar até achando que é uma live metida para coach motivacional, mas não é. Aqui o nosso conteúdo vai ser extremamente técnico. E eu vou compartilhar com você parte do meu método para superar a timidez. Parte do método que os meus alunos aplicam. Lá na engenharia de negócios, lá no método EPCI, é tudo técnico. Então, quando surgiu essa pauta, né, dos relatos de vocês lá no direct, eu fiquei pensando, caramba, por que é que as pessoas sentem isso? O que é que fazia eu também sentir isso? E aí me fez lembrar que durante a minha infância, sim, eu era uma pessoa extremamente tímida. E poucos dias atrás acabou de passar a novela Pantanal, né? E o meu apelido na infância era Juma Marruá ou Catarina Fera. Meu nome é Milena Catarina, foi bem na época dessas duas novelas. Porque, além de eu ser extremamente tímida, se viesse mexer comigo, eu não queria papo com ninguém. Aí dizia assim, vixe, parece Juma Marruá, parece Catarina Fera, fica logo irritada. Isso eu criancinha. E ainda enquanto eu era criança, eu não conseguia participar de absolutamente nada na escola. Eu não tenho foto em festinha do Dia das Mães, em festinha do Dia dos Pais, nos São Joãos da escola, nas festas de fim de ano. Eu não tenho foto em absolutamente nada dessas coisas, porque eu tinha vergonha. Eu era muito tímida, eu tinha medo do que os meus colegas iam achar de mim, se eu não fizesse direito e se eu errasse. Eu praticamente não tinha amigos. Eu sempre fui de poucos amigos justamente por causa da timidez. E nessa época, quando eu tinha lá os meus 6, 7 anos, eu morava numa cidade chamada Currais Novos. Fica mais ou menos 180 quilômetros aqui de Natal.
Éramos eu e meu irmão sempre foi muito mais desenrolado e desinibido do que eu. Eu sempre fui muito tímida e introvertida. Então, eu tinha essa dificuldade de socializar, de me expressar, de falar. Talvez você olhe aqui, veja que eu estou fazendo live e acha que isso é muito simples para mim. A verdade é que quando eu fui fazer a minha primeira live, parecia um soco no estômago. Mas voltando para o nosso assunto do porquê é que você sente isso. Você já parou para pensar do porquê é que você tem essa sensação dentro da engenharia? De que você simplesmente trava e que você fica com receio de responder uma pergunta que muitas vezes você sabe a resposta? O porquê é que você trava na hora de estar negociando com o seu cliente? E aí eu lembro que todo o sentimento que eu tinha lá na minha infância de não conseguir interagir, de não conseguir participar de nada, vinha muito do medo de: e se eu fizer errado? E se eu não for aceita? E se não gostarem de mim? E se? E aí, lendo os relatos que eu tive hoje de vocês, eu recebi algo muito parecido. E se meu projeto não ficar bom o suficiente? E se eu errar? E se meu cliente achar quem faz mais barato? E se ele não fechar comigo? E se eu não souber responder? E se eu travar? Então, eu fiquei pensando, cara, tem muitas semelhanças. Eu preciso abordar sobre isso. Lá, aquela Milena, que era criança, tinha essa timidez, não participava das coisas porque tinha medo de não ser boa o suficiente. E aí, todas essas questões são bem íntimas e o que eu vou compartilhar com você é ainda mais íntimo. Esse meu medo, depois de muito tempo em terapia, eu descobri que era porque a minha base, logo nos meus primeiros anos de colégio, eu estudava num colégio que não era tão bom. Então, os meus colegas nesse colégio que eu fui, né, lá em Currais Novos, eles já estavam muito mais avançados do que eu. E aí eu não conseguia acompanhar. Como eu não conseguia acompanhar, eu me retraía. Enquanto todos os meus coleguinhas já sabiam escrever o nome, ler, eu não sabia. Eu era muito atrasada. Então, isso me causava insegurança, e causando a insegurança fazia com que eu me fechasse. Me fechando, eu não conseguia interagir. E vinha toda essa questão da timidez. E eu fiquei lembrando exatamente isso hoje. O porquê é que você sente isso? Por que é que você sente essa sensação? Você já trouxe a consciência para isso? Muitas vezes não, a gente acaba ficando só no automático. E aí isso passa a se tornar um problema, né? Isso passa a se tornar um problema quando você está com o seu diploma na mão, quando você já tem uma especialização, quando você já investiu anos e anos na sua vida, numa profissão, e aí simplesmente você paralisa por causa da timidez, disfarçada de medo. E se tornando um problema, você entra num ciclo vicioso de não conseguir ter resultado, de não conseguir viver da sua profissão, de não conseguir ganhar dinheiro, de não conseguir um emprego, de não conseguir negociar com o seu cliente, que é o foco dessa nossa chave 2107. E aí, detalhe, nessa chave 2107, você pode estar mandando perguntas nos comentários que eu vou respondendo ao longo dessa live. Então, nesse ponto se torna realmente um problema. Só que eu sempre digo que aqui o nosso foco nunca é no problema. O nosso foco sempre é na solução. E algo que eu sempre falo para os meus alunos é: sejam curiosos. Sejam curiosos. Não basta simplesmente você se achar tímido ou achar que você não é bom o suficiente e que pode errar no seu projeto, mas o porquê você sente isso, né? Por quê? E até que ponto é timidez e até que ponto não é? Porque é bem provável também que você conheça pessoas que são mais fechadas, que são mais introvertidas, mas que ainda assim conseguem ter resultado. Tem ou não tem? Aquela pessoa que você vê, ó, fulano é caladinho, mas vai só ali, ó, fazendo dele. Por quê? Ó, a Natasha dizendo que é curiosa demais, mas tem que ser, Natasha. Tem que ser. Porque o sucesso
deixa rastros. O sucesso, ele deixa pistas. Então, quando você é curioso, você consegue aprender com os erros dos outros. E aí, até que ponto isso é realmente timidez? E até que ponto não é? E quando não é timidez, eu vou te mostrar aqui nessa live de hoje. Porque tem muita gente que confunde a tal da timidez com despreparo. Usa a timidez como um disfarce para a sua falta de preparo. Lembra que eu comecei contando a história? Que eu era muito tímida, que eu não interagia, mas que eu também tinha vindo de uma situação onde a minha base escolar tinha sido muito ruim. E eu fui para uma escola que todos os meus colegas eram muito mais à frente que eu. Então, a minha insegurança vinha do que eu não sabia. E por não saber, eu me sentia insuficiente. A partir do momento que os meus pais perceberam e começaram a tratar, isso sumiu. A resolver o problema. Então, até que ponto você acha que você é realmente tímido e até que ponto você acha que você não domina muito bem aquilo que você se propõe a fazer? Até que ponto você acha que é realmente timidez e até que ponto você acha que você não sabe elaborar o projeto e realmente não sabe ou não sabe precificar ou nunca fez? Então, a gente precisa dar nome aos bois, porque nem sempre é timidez, às vezes é despreparo. E digo mais, na maioria das vezes é o despreparo. Porque, veja bem, quando você foi tirar a sua habilitação, talvez você esteja aqui, você já dirija, você ficava pensando, primeiro eu vou ligar o carro, depois eu vou acender o farol, ou acender o farol, ligar o carro, enfim. Vai lá, bota na ignição, tira de marcha, aciona o freio de mão, liga o carro, acende o farol, aí passa a primeira, mexe a embreagem, e você ia vendo passo a passo, um por um, e ficava inseguro para dirigir. E com o passar do tempo que você foi pegando a prática, hoje é meio que no automático. Se você prestar atenção, todas as vezes que você não domina algo, realmente vem essa sensação. E quando você passa a dominar, você passa a se sentir mais seguro. Então, até que ponto é timidez realmente? Até que ponto é despreparo? Até que ponto é timidez e até que ponto realmente você não sabe fazer e por isso causa esse sentimento? Até que ponto? A gente precisa dar nome aos bois. Essa é a primeira virada de chave que eu quero que você tenha aqui no nosso quadro Chave 2107. E essas lives de hoje, do Chave 2107, servem justamente para isso. É aquele comando, aquela chavinha que a gente vira a mentalidade para que consiga acelerar cada vez mais os seus resultados. E te proporcione aí estar ganhando no mínimo uns R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Na live passada, eu falei sobre 4 medidas básicas de segurança contra incêndio. E te provei como é que essas 4 medidas, através de 5 ferramentas, de 5 itens que você vai desenvolver, te proporcionam ganhar R$2.000 em até 8 horas. Mas se você não domina, como é que você não vai se sentir inseguro? Como é que você não vai ficar com medo? Pois é, né? Então, esse ponto de que, caramba, será que é realmente timidez ou eu só não sei fazer? Ou eu só não sei precificar? É muito interessante, porque a timidez, eu tava vendo uma live, tem um tempo já, do Ítalo Marcilli. Depois eu vi a Giovanna Mel falando, depois eu já vi a Lara Nesteruk falando, já vi o Ícaro de Carvalho falando. Já vi várias pessoas falando exatamente isso que eu vou te dizer agora. A timidez, ela tá muito relacionada com o egoísmo. De você focar em o que é que vão achar de mim, será que o meu cabelo aqui tá bom? Será que minha maquiagem tá boa? Será que aqui o meu cenário tá bom? E se der errado? Você foca tanto em você que você esquece de focar no que realmente importa. Que é o que você tem para contribuir com as outras pessoas. Que é na prestação do seu serviço. Então as pessoas você fica focando tanto em você, se você é bom, se você não é. Se vai estar bom, se não vai estar, que você esquece de focar em realmente fazer e treinar a elaboração dos seus projetos.
E aí fica só reclamando. E isso o tempo vai passando, e você fica se queixando que não tem resultado. Por quê? Você está focando no item errado. Você está focando em você. Isso é o quê? Egoísmo. Quando na verdade você deveria estar focando em quê? Ok, estou sentindo isso aqui, como é que eu posso resolver? Será que eu sei fazer o que eu me proponho? Não sei. Se eu não sei, como é que eu resolvo essa questão de não ser bom tecnicamente? Não saber elaborar? É fazendo um curso? É estudando? É sentando a bunda na cadeira estudando sozinho? Como? O fato é, tudo aquilo que você sabe fazer, dificilmente você tem medo. Dificilmente você se sente acanhado ao falar sobre. Tudo que você domina, você se sente confortável ao falar sobre. Agora, tudo que você não domina, de fato, você vai ficar receoso. Eu não é assim. Tá começando a fazer sentido isso para vocês? Tem que parar. A gente tem que parar de estar colocando nomes errados na nossa falta de despreparo. Tudo bem que pode ter a galera que realmente era tímida. Mas quanto mais você desenvolve a habilidade de saber fazer o que você se propõe, menos essa timidez vai te atrapalhar. Isso vale para tudo. Olha só, a Natasha tá dizendo, isso é muito verdade. Quando alguém me pergunta algo que eu sei bastante, eu não me sinto insegura. Você não fica com medo, você já fica o quê? Cheia de si. Você se sente confortável. Então, esse é o ponto, essa é a chave. Essa é a chave que você tem que virar nessa noite de hoje. E como é que vai superar isso, Milena? Primeiro ponto que a gente já abordou aqui. Dar nome aos bois. Será que é timidez mesmo? Será que eu mesmo sabendo fazer, eu mesmo dominando, eu mesmo sendo bom, eu simplesmente travo? Ou eu travo porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não domino, eu não sei elaborar lá do zero o meu projeto. E isso me torna inseguro? Essa é a primeira pergunta que você tem que se responder. Você não tem que responder para mim, não. Você tem que responder para você. Porque se for isso, saiba que você está deixando na mesa oportunidades. Você está deixando na mesa a chance de estar tendo uma renda extra de no mínimo R$2.000 em até um dia. Em 8 horas de trabalho. E eu expliquei várias maneiras na live de segunda-feira. Que está disponível para vocês verem. Então, esse é o primeiro ponto. Partindo desse princípio de que você domina, ou que você já sabe que não domina, você vai consertar isso. O segundo ponto é para as pessoas que, ok, Milena, eu até domino isso aqui, mas eu ainda sinto que eu não sei me expressar bem, que eu fico nervoso, que eu travo um pouco, eu até faço, mas eu acho que não tá bom. É normal, isso também aconteceu comigo. Ou você acha que com os meus primeiros clientes eu fui lá e arrasei? Não, eu saí arrasada. Porque não me achava boa o suficiente, porque era insegura. E por que era insegura? Porque não dominava esse processo. Só que a gente só passa a dominar fazendo uma coisa. Uma única coisa. Que é o que a sua concorrência não faz. Não faz, não. Não faz de jeito nenhum. Não faz. Sabe o que é? Sabe o que é? Chave 2107. Praticar. Sim, é preciso praticar. Em que sentido, Milena? Já toquei aqui na tecla que você precisa praticar isso da elaboração do que você se propõe a fazer.
projetos de prevenção contra incêndio. É isso que eu faço. É isso que eu ensino os meus alunos. E eu ensino esses projetos tanto para eventos quanto para edificações. Aluno que domina, você que domina a elaboração, você que está treinando, você não vai ter essa insegurança. Igual a Natasha falou. Só que ainda assim, a gente sente que pode melhorar nessas técnicas de negociação. Que se sente um pouco travado. Como é que resolve isso? Eu vou, a partir de agora, abrir parte do meu método para vocês. O método de superar essa questão da timidez, né? Mesmo quando você já domina a parte técnica. E esse método, ele realmente funciona. Eu coloquei ele em prática, eu ensinei para os meus alunos, eles aplicam e eu vou ensinar para você também. A base dele. Ele se chama 5S. Como assim? O método 5S vai te proporcionar que você aprenda a estar lidando com essa timidez. Lidando com essa timidez no sentido de você estar divulgando o seu serviço, seja aqui no Instagram, nos stories, ou fazendo live, ou fazendo post. Seja você estar lidando com essa timidez na hora com o seu cliente. Ao você estar conversando com alguém. Ao você cogitar, pensar que vai precisar fazer isso e já trava. Sabe aquela galera que simplesmente, ai meu Deus, eu vou ter que apresentar a minha proposta do meu projeto lá de prevenção contra incêndio da edificação. Travei. Como é que eu vou fazer isso? E agora? Esse método, ele é muito poderoso. Por quê? Porque ele te ensina no que verdadeiramente você deve focar. O método 5S ele é baseado na seguinte estratégia. Sinto que eu estou tímida. Sinto que isso está me impedindo de negociar, de divulgar, de apresentar. 5S quer dizer 5 segundos. Todas as vezes que esses pensamentos vêm à mente, caramba, o que é que vão pensar, o que é que vão achar? Você vai lembrar dessa palavra, 5S. Esse 5S quer dizer que o que vão achar, o que vão pensar, se vão gostar, se não vai. Isso vai durar 5 segundos e depois essa pessoa vai seguir a vida dela. Ok, tô aqui divulgando os meus serviços, tô divulgando algo para o meu cliente, tô mostrando algo. Ai, meu Deus, será que meu cabelo tá bom? Será que ele vai gostar? Depois de 5 segundos, ele não vai lembrar disso. De como estava o seu cabelo, ou a sua roupa, ou a sua voz. Não vai. Você se leva a sério demais. Você não é tão importante assim. A gente é só mais um nesse mundo. Só mais uma pessoa que está fazendo live. Eu sou só mais uma pessoa que estou fazendo live aqui. Só mais uma pessoa que tem um perfil no Instagram. Só mais uma pessoa que divulga conteúdo, que compartilha conteúdo na internet. Só mais um. Tem uma galera que tem, inclusive, vergonha de ir pra academia. Eu fico me perguntando, meu Deus, vergonha de quê? Você fica prestando atenção? Quem tá, quem não tá, quem tá fazendo exercício, quem não tá? Não, você só segue a sua vida. Então, a gente não é o centro do universo, não. Pra achar que todo mundo vai estar prestando atenção o tempo todo. Não é por aí. Por isso que dizem tanto, né? Todas essas pessoas que eu citei ao longo dessa nossa conversa, que timidez é egoísmo. Então, sempre lembra dos 5 S's. Cara, o foco não é em mim, o foco não é em você. O foco é em o que você tem para oferecer. E aí faz todo o sentido o comentário da Natasha. Quando você domina, dificilmente você sente isso. Essa trava. Por quê? O foco não tá em você. Tá no que você sabe. No conteúdo que você tem para oferecer, no serviço que você tem para prestar, na maneira como você pode resolver o problema desse cliente. Então, por onde é que você vai começar? Por aí. Se tornando bom tecnicamente.
e aplicando o método 5S. Quando você aplica esse método 5S para superar a timidez, você deixa de deixar dinheiro na mesa e passa a transformar isso em oportunidade. Você fica cada vez mais próximo de viver uma realidade que os meus alunos vivem, que eu vivo hoje, de conseguir sim faturar R$2.000 em até 8 horas em um dia, com os projetos de prevenção contra incêndio. Se eu fosse você, eu faria uma coisa. Eu realmente iria assistir a live que eu fiz segunda-feira, te explicando toda a base dos projetos de prevenção contra incêndio. Porque são esses projetos que vão proporcionar exatamente esses ganhos. E sua concorrência não sabe disso. Não sabe disso. Então, criatura, o foco não deve estar em você. O que é que vão pensar ou achar? Deve estar em se tornar bom. Porque se tornando bom, você passa a se tornar mais confiante. Se tornando mais confiante, você passa a entender de tudo isso que eu chamo de engenharia de negócios. Que é você saber lidar com esse cliente. Lidar com esse cliente. Só que eu tenho mais um recado muito importante para você. Todos os dias eu assumi um compromisso de estar divulgando uma sacada, uma virada de chave lá no meu canal do Telegram, por 30 dias. Eu acho que hoje é o 7º ou o 8º dia que eu realmente fiz esse comprometimento público. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou soltar lá mais uma sacada sobre essa questão da timidez. Então, você vai lá no meu link da bio e vai entrar para o grupo do Telegram, para o canal Engenharia de Negócios. Que eu vou terminar essa conversa lá. Boa noite e até segunda-feira, às 20 horas, com uma live de conteúdo mão na massa, onde a gente vai estar trazendo algum conteúdo voltado para a elaboração de projetos com virada de chave para você aplicar imediatamente e conseguir ficar mais próximo da possibilidade de estar faturando no mínimo R$2.000 como renda extra em até 2 horas, em até 8 horas de trabalho. Então, vai lá no link da bio, entra para o canal do Telegram, que eu vou colocar mais uma sacada lá.